Bom dia, turma do terceiro ano, como vocês estão? Meus queridos, eu espero que vocês tenham visto, né, a atividade de revisão que Tia colocou no grupo do terceiro ano, né? Então, como eu já disse em outras vezes, eu vou dizer mais uma vez aqui, aquela atividade é uma atividade de revisão que entre as questões que ali estão, eu escolherei 5, né, que é o mínimo, escolherei 5 para que vocês possam responder como atividade avaliativa, certo? Então, eu não vou acrescentar, nem vou diminuir. É tudo baseado no que está no papel, no que está ali, online, né, no PDF, quero dizer. Então, não se preocupe. Eu não irei fazer revisão, digo não no momento, porque essas perguntas vocês terão que pesquisar, terão que procurar responder por conta própria. Agora, se caso houver dúvidas, sim, vocês têm que me procurar para que eu possa ajudá-los, tá certo? Não precisam me mandar de volta, apenas estudem por ela, que é o essencial. Bom, como estamos ainda em aula, gostaria de lembrá-los que o nosso livro ainda não terminou, né? Então, temos algumas páginas para ser concluída. E de acordo com essas páginas, eu vou dando andamento às nossas aulas, tá certo? Bom, entre os assuntos que nós iremos ver hoje, está na página 13 do livro 4, certo? De Geografia. E o primeiro título que nos fala aqui é Influências Culturais Africanas. Olha que legal. Pois é, as influências culturais africanas, que não são poucas, né? A gente acha que não tem nada a ver, que realmente é totalmente brasileiro, mas não. Assim como nós vimos algumas que são indígenas, outras portuguesas, nós também temos algumas predominâncias culturais africanas, super legais, muito mesmo. Enfim, lembrando que ela contribuiu para a nossa formação. Nossa formação, não digo populacional, mas a nossa formação cultural, certo? Que é a chamada cultura afro-brasileira. Pois é, justamente esse título, esse nome aqui que está em negrito, né? Então, cultura afro-brasileira. E o que precisamos saber? Que foram mistura de elementos africanos. Essa mistura que nós falamos é uma mistura de elementos africanos, portugueses e indígenas. Então, nós temos 3 modalidades que acabaram constituindo a nossa população, as nossas formas de dança, de alimentação, enfim, essa diversidade. Não sei se vocês observam, mas nessa primeira página aqui nós temos um exemplo que são os tambores. Exatamente, os tambores usados nas músicas, ritmos, danças, samba, maracatu, congada, influência africana, certo? Como aqui diz, as diversidades as diversas culturas africanas influenciaram também as artes em nosso país. O uso dos tambores das músicas, os ritmos e as danças, como o samba de roda, o maracatu e o congada, mostram como a cultura brasileira tem influências africanas, que enriquecem a diversidade cultural de nosso país. A congada está entre as tradições culturais brasileiras com influência africana. Trata-se de uma festa que envolve canto, dança, dramatização, manifestações religiosas cristãs e africanas. Realmente isso aqui nós pelo menos nunca tenho visto, né? Essa imagem aqui dessa dança. Aqui realmente pessoalmente eu ainda não tive a oportunidade de ver. Mas vocês observem onde está localizado. Congada, realizada na cidade do Rio de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Aí temos a capoeira. Quem nunca ouviu, ou pelo menos viu, né? Ouviu ou ver, né? No caso. Desenvolvida como forma de defesa, que no caso eram os escravos, não é isso? Eles tinham essa habilidade. E em 2014, tá, gente? Em 2014, a capoeira recebeu o título de imaterial do patrimônio cultural da humanidade, ou seja, é nosso, digamos assim. É como se fosse algo imaterial pelo fato de não ser tátil, né? Da gente não poder tocar, não ser algo cultural no sentido de ser uma igreja
que está ali presente. Então, é imaterial. Ele se tornou o título de imaterial do patrimônio da cultura da humanidade, certo? Por isso que a gente vê com muita frequência aqui no Brasil algumas atividades realizadas com a atividade da capoeira. Da expressão afro-brasileira, não é isso? Aí aqui nós temos a culinária. Culinária, gente, como vatapá, acarajé, feijoada, caruru, mungunzá, angu, pirão. Muitos destes aqui, pelo menos, eu já provei. Provei, está muito do aprovado, tá? E nós temos alguns doces, como cocado, pé de moleque, a bala de coco. Todas estas trazidas pelos africanos. Não é interessante? Né? Essa mistura de índios com portugueses e com africanos. E olha só o que nós temos. A cultura tão mistificada que nós acabamos e ganhamos de tantos outros locais e de tantos outros povos. Não é isso? Aí aqui, ó, nós temos uma leitura. Diz o seguinte: Quilombo Calunga. Vejamos. No estado de Goiás está localizado o mais extenso remanescente de quilombo do Brasil, chamado de Calunga. Organizado em mais de 20 comunidades e 42 localidades, sua principal atividade econômica é o turismo, principalmente pelas belezas naturais da região e pela conservação das características culturais dos seus antepassados. Leia o texto a seguir para conhecer mais sobre sua comunidade. Aí diz: localizada no norte goiano, o nosso sítio histórico e patrimônio cultural Calunga possui 272 mil hectares e compreende as músicas de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre. Vivem aqui mais de 2.000 famílias, chegando a quase 8.000 pessoas. Vários fatores nos diferenciam de outros quilombos, como o processo de formação e a distância mantida ao longo dos anos da sociedade que nos cercava. Até 30 anos atrás, muitos de nós, quando viam gente de fora, se escondia. Pensava ainda que fossem pessoas em busca de escravos. Olha só, gente. Entre as atividades desenvolvidas, aqui está o turismo. Além da nossa localização privilegiada, em uma área de cerrado preservada entre serras, rios, cânions e cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, mantemos nossa cultura característica valorizada pelo artesanato, danças e outras manifestações culturais. Então, depois de ler esse texto, vocês terão que realizar essa atividade. Pergunta-se: onde se localiza a comunidade quilombola Calunga? Que não vai dizer, vai esperar que você responda. Quantas pessoas vivem na comunidade? Nós temos uma quantidade de famílias e uma quantidade de pessoas. Qual a atividade econômica desenvolvida pelos quilombolas é mencionada no texto? Tem algo aqui bem interessante. Lembrando que os quilombos eram justamente áreas onde os escravos se dirigiam fugindo dos seus senhores de engenhos, tá? Para que pudessem ter uma vida mais ou menos com qualidade, né? Até que em outro momento foi descoberto o quilombo principal, onde um dos quilombos, o nono dos quilombos foi morto, e ali acaba-se a história dos quilombolas em determinada época, né? Eu não vou estar minuciando isso porque não cabe a vocês estarem entendendo isso agora, já porque também tem muita informação já dada, tá certo? Bom, meus amores, no momento é só, por enquanto, tá bom? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, tá certo? Eu vou estar à disposição. Um beijo grande, fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.